Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui de volta com mais uma aula, né? E esse é o fim da aula de prosperidade bíblica, quer dizer, a última aula. E nós paramos anteriormente, concluímos o capítulo 9 e hoje a gente vai falar do capítulo 10, iniciar a partir do capítulo 10. Só que antes disso, vamos lá orar e a presença do Senhor, para que eles venham nos abençoar, né? E a gente possa, assim, receber mais dele, certo? Feche os seus olhos. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, diante da tua presença. Pai, a gente pede que o Senhor desce aos nossos níveis e trata das nossas almas, para que a gente venha entender da tua palavra. Que o Senhor venha estar me usando mais uma vez, para que eu possa ser um instrumento teu. Teu Espírito Santo, assim, trate de mim e trate de todos aqueles que estarão a ouvir esta aula, Senhor. Obrigado pela vida de cada um. Eu peço que o Senhor nos firme cada vez mais em Ti. E o que o Senhor trate do coração, para que todos estejam com o coração aberto, disponível para aquilo que o Senhor quer tratar. Repreendemos desde já toda ação maligna, toda obra satânica que queira atrapalhar o bom andamento dessa aula. E pedimos, Senhor, o teu agir, o teu poder. E desde já te damos graça, porque sabemos que o Senhor é bom, escuta as nossas orações e vai operar para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Bora lá. Capítulo 10. 8 passos para que nós, os filhos de Deus, usufruamos das bênçãos na área financeira. Então, a gente viu anteriormente a prosperidade bíblica. Ela não está limitada à área financeira, mas ela é o conjunto de bênção que nós recebemos, né, pela salvação, e de estar bem em todas as áreas de nossas vidas. A gente viu que a prosperidade bíblica foi primeiramente lá vivenciada por Adão antes da queda, e assim, depois que ele pecou, a prosperidade, ele deixou de ser próspero, biblicamente falando, e passou a ser amaldiçoado. Mas a gente sabe que no decorrer da história, Deus tratou dos homens, e aqueles que eram fiéis a Deus usufruíam de parte, não da totalidade, mas de parte da prosperidade bíblica. Então, Jesus Cristo veio e foi aquele que novamente, né, vivenciou a prosperidade bíblica em sua totalidade. E após a sua morte e ressurreição, ele deixou disponível para nós, para que nós tomássemos posse pela fé a cada dia dessa prosperidade bíblica em sua totalidade, né? E agora a gente vai ver hoje que parte da prosperidade bíblica, que é o quê? Que é a área financeira. Que para que a gente possa usufruir desta parte da área financeira, a gente precisa fazer a nossa parte. E nós dividimos aí em alguns passos para que a gente possa estar entendendo melhor o que a gente deve fazer para usufruir dessa área da prosperidade bíblica. Amém? Aí o primeiro passo é assim: sermos ensinados pelo Espírito Santo. João, esse texto aí diz que o Espírito Santo veio para nos ensinar. Então, a gente precisa ser ensinado por ele, por termos uma vida consagrada ao Senhor, em relacionamento com ele, que é quando temos o hábito de praticar, considerando, atentando e valorizando os princípios. Os princípios de quê? De congregar, de ler a palavra, de ouvir a palavra. Esse de congregar, irmãos, é muito importante também, né?
enquanto a gente tem a oportunidade, nós precisamos desenvolver sim esse hábito de estar congregando. A pessoa, se eu já ouvi dizer assim, não, mas eu escuto em casa, eu boto uma ministração e estou escutando em casa. Sim, você está apenas recebendo para si. E o congregar não é só receber para si, o congregar é doar. Né? Doar a Deus e doar aos irmãos. Quando a gente não congrega, a gente está numa posição indiretamente ou inconscientemente egoísta. Porque a gente só está na posição de querer receber e receber. Né? Glória a Deus pela tecnologia, glória a Deus que a gente tem disponível, sim, esses recursos para que a gente esteja se fortalecendo. Mas qual é o objetivo de se fortalecer? É ser, é doar. Né? Então, o congregar está parte nisso. A doação ao Senhor, junto com os irmãos e se doando aos irmãos também, na comunhão, enfim, amém, irmãos? Então, que a gente possa estar ligadinho nesse princípio aí de congregar, que é importante para as nossas vidas, certo? Até porque é uma forma de crescermos no Senhor também. Congregar, aí tem ler a palavra, ouvir a palavra. Nós precisamos ter uma vida de leitura, uma vida de meditação, uma vida de estar ouvindo a palavra de Deus. Falando alinhado à palavra de Deus, nós precisamos também, né? Porque isso é a espada da armadura de Deus, a gente precisa falar. Tanto como diante das circunstâncias, como também falar do evangelho, que nós somos ministros da reconciliação. Então, falar alinhado à palavra, orar com espírito em línguas, orar com entendimento, interceder, agradecer, louvar e adorar ao Senhor. E também jejuar. Observação. Cumprir o primeiro passo é combustível, ou seja, é a força para praticarmos os passos seguintes. Né? Então, para que a gente possa praticar os passos seguintes, a gente precisa vigiar nas nossas vidas, ver se a gente está se fortalecendo com essas práticas, tá? Que a gente acabou de ler. Porque elas são combustível para nos fortalecer e a gente conseguir dar os próximos passos. O segundo, praticar os mandamentos da palavra de Deus que já conhecemos e entendemos, que é a mesma coisa que andar em sabedoria, em temor ao Senhor, em justiça e em amor. Então a gente precisa praticar os mandamentos da palavra de Deus. Irmãos, a gente não pode demorar em vivenciar aquilo que a gente já aprendeu do Senhor. A Bíblia diz que o diabo ele anda de redor, né, rugindo, buscando a quem possa tragar. A Bíblia fala que ele é um ladrão e ele vai querer roubar o meu e o seu entendimento da palavra de Deus. E a única forma de a gente não deixar que o diabo roube aquilo que a gente entendeu da palavra é rapidamente colocar em prática, porque à medida que a gente pratica, a gente vai sendo fortalecido. E a prática em cima de prática vai criando o quê? Vai criando uma força para que a gente jamais retroceda na prática de algo que a gente já entendeu de Deus. Amém? Vamos abrir aí Provérbios 22:4. Diz assim: a recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riquezas, a honra e a vida. Tá vendo? Então, ele está dizendo assim, quando você teme ao Senhor, quando você tem compromisso com Deus, quando você anda em obediência à palavra, porque temor é respeito, é obediência, né? Como resposta, o que é que eu vou a essa humildade, o que é que eu vou ter como resposta? Riquezas, honra e vinda. Então, há uma recompensa, né, pela prática da obediência da palavra. Porém, como a gente vem estudado, o nosso foco não tem que estar na recompensa, mas realmente no coração desejoso de ser obediente ao Senhor, naquilo que Ele estabelece na sua palavra. Amém? Então, o segundo mandamento é o quê? É praticar os mandamentos. E a prática dos mandamentos nos leva, como a gente viu aí em Provérbios, a riquezas e honra. Mas a gente pode pensar, né? Então, por que tem gente que não teme ao Senhor?
e é próspero financeiramente? A gente pode ver duas coisas. O primeiro, que o diabo, ele é um ser que seduz com riquezas. Quando a Bíblia mostra lá que Jesus estava sendo tentado, lá em Lucas 4, uma das coisas que o diabo ofereceu a Jesus foi o quê? As riquezas materiais, né? Deste reino, ou deste mundo, né? Então, ele é um sedutor. Ele se utiliza com isso para tirar pessoas do propósito de Deus. Ele queria que o quê? Ele disse, se você me adorar, eu vou lhe dar essas riquezas. Então, o diabo, ele se utiliza. Por isso que muitas pessoas submetem-se à adoração ao diabo com o objetivo de ter bens materiais. Por quê? A sua vida está limitada apenas aqui. E por isso que muitas pessoas enriquecem também. Mas também pessoas enriquecem por obediência aos princípios, a um princípio que a gente vai estar estudando aí, que é o princípio de trabalhar, né? Tem pessoas que elas trabalham, cumprem esse princípio e enriquecem. Só que esse trabalhar aí, sem Deus, ele está relacionado ao quê? Aquele Salmo 127, que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, é pão de dores. A pessoa, ela passa a vida escrava do dinheiro, do trabalho, ela nem usufrui daquilo que ela tem, né? E ela nem é canal e nem usufrui, certo? Então está totalmente fora, mesmo praticando um princípio divino, que é o princípio de trabalhar, né? Mas sendo praticado da forma errada, só causa o quê? Enfardo, cansaço, como a Bíblia diz. Enriquece, mas não tem a sua prosperidade, né? Na bíblica, como a gente está aprendendo aqui nessa matéria, ok, irmãos? Então, que eu e você não queira prosperar por uma prática de um princípio errado e nem muito menos por se submeter à escravidão do diabo, porque ele só veio roubar, matar e destruir. Amém? Vamos continuar lá. O terceiro passo é não amarmos o dinheiro, ou seja, não termos o dinheiro e bens materiais. Deixa eu virar aqui para a gente ler. Como prioridade ou senhor das nossas vidas. A gente não deve ter ele como senhor das nossas vidas, o dinheiro. Que é viver em ostentação, mas colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Isto é, priorizar, realizar os desejos dele, do Senhor, aprendendo a palavra dele para andar em fé e amor, pregando salvação aos ímpios e ajudando os salvos. Irmãos, isso é um estilo de vida glorioso. Como Deus quer que a gente entenda isso cada vez mais, né? Esse foco de realmente obedecer a Deus, servir a Ele, servir pessoas. E ajudando o ímpio, ajudando os salvos, enfim. É um estilo de vida que Deus tem pra gente. E a gente precisa correr cada vez mais com esse objetivo. De não amar o dinheiro, que pode ser um senhor na nossa vida. Mas amar o Senhor, de fato, Deus, Trindade, Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. Que vai além, que deseja nos suprir além do que pensamos ou pedimos. Amém? Mateus 6, 24, aí diz assim, ó, neste versículo, a palavra mamon, encontrada em Mateus 6, 24, que é de origem hebraica, é traduzida em muitas versões por riquezas, pois este é o significado desta palavra, tá? Ou mamon, que significa riquezas, ok? Vamos ler esse texto para a gente relembrar ele. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24, aquele que a gente já leu em aulas passadas, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro.
não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, a gente não pode ser servo de Deus e das riquezas ao mesmo tempo. A gente vai precisar escolher. Amém? Isso é uma posição individual. Conselho, o melhor de Deus, né? Que a gente possa servir ao Senhor de todo o nosso coração, não amando o dinheiro. Observações. Vamos ler? Não priorizar o dinheiro, mas realizar os desejos de Deus, foi o que muitas pessoas fiéis a Ele do Velho Testamento fizeram, como Salomão, por exemplo. Também o Senhor Jesus, né? Um exemplo de que não priorizou o dinheiro. E muitos irmãos da igreja primitiva, no Novo Testamento, você vê aí em Atos, né? Os irmãos chegavam e depositavam aos pés dos apóstolos as propriedades, né? Que eles ali se desprendiam, né? Em favor do reino. Sendo por isso que Deus manifestou bênçãos materiais em suas vidas, tá? Então, é um princípio, né? Aquilo que a gente planta, colhe, sim. Mas a gente precisa entender que a intenção não deve estar no resultado, mas sim em agradar a Deus. Amém? Tudo que a gente for fazer, né? Tudo que a Bíblia diz, tudo que a gente for fazer, a gente deve fazer sempre para o louvor da glória de Deus. Amém? Observações 2. Mas antes disso, vê, aí em Atos 4, 34, essa parte A do versículo, ele diz que na igreja primitiva não havia necessitados entre eles, porque todas as coisas lhe eram comuns, né? Então havia, sim, uma preocupação entre uns com os outros, certo, irmãos? E quando houve aquela situação em que o foco foi desviado, né? O foco de quê? De obediência a Deus. Foi Ananias e Safira. A gente lembra que eles venderam uma propriedade e quiseram dar-se um de bonzinho, dizendo, aqui a gente está dando dinheiro todo. E eles foram repreendidos por isso, e a repreensão divina foi a morte para eles. Mas o que foi que Pedro disse antes? Veja, a propriedade não era sua? Você vendia se quisesse. Você dava o valor se quisesse, a decisão estava no seu coração. Mas uma vez que você decidiu viver os princípios de Deus, viva corretamente, né? Porque a gente vai prestar conta diante de Deus. Então, o melhor sim, irmãos, é a gente vivenciar os princípios de Deus, amando a Ele, amando pessoas, acima de todos os bens materiais. Amém? Vamos continuar. 2, observação 2. Quanto mais priorizarmos realizar o desejo de Deus, além de usufruirmos de bênçãos materiais neste mundo, por não estarmos vivendo em ostentação, também acumulamos tesouro, galardão para a nossa eternidade com o Senhor. Aleluia! Isso é muito bom, irmãos. Porque a gente não era digno de nada diante do Senhor, mas mesmo assim ele decidiu que a gente fosse recompensado por todo o ato de obediência que era nossa obrigação fazer. Então, por toda a obra, por tudo que a gente faz em temor, em reverência ao Senhor, Ele registra para nos galardoar, e galardões que servirão para toda a eternidade. Jesus aconselhando, Ele diz assim, Ele não acumule tesouros na terra. Não acumule o quê? Tesouros no céu, né? Porque lá não será tirado de nenhum de vocês. De nenhuma forma. Então, há sim um incentivo de Deus para conosco. Acumule tesouros no céu. Como? Mediante a obediência à palavra do Senhor. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra e a vontade de Deus para a gente obedecê-la. E Apocalipse diz que Jesus ele virá e ele recompensará cada um segundo as suas obras. Então, todas as nossas obras, boas ou más, serão recompensadas. Se for má, a gente já sabe, mas se for boa, será recompensada de forma boa também. Certo? Aí vamos lá para o próximo passo. Então, entendeu aí, né? Este quarto passo, não ser apegado ao dinheiro. Terceiro passo, não ser apegado ao dinheiro. E agora o quarto passo,
devolvermos ao Senhor dízimos e ofertas, andando em fé e amor. Ou seja, fazendo isso, crendo que é um mandamento do Senhor. E porque amamos, honramos a Ele e ao próximo. Estes textos de Provérbios e Malaquias foram escritos para a nação de Israel, mas servem para nós. Então, os princípios ali contidos servem para nós, certo, irmãos? Então, o quarto passo, devolver dízimo ao Senhor. Dízimo e ofertas. Né? Devolver o dízimo e oferta é uma questão de honra, né, ao Senhor. A gente demonstra que a gente está honrando ao Senhor. Quando a gente retira as primícias, né? Quando a gente retira aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Porque assim como eu devo perdoar a quem não me perdoa, assim como eu devo orar por quem me persegue, e quando eu oro por quem me persegue, eu estou honrando a Deus, do mesmo jeito, ofertar e dizimar é um mandamento do Senhor. E por isso é uma honra a Deus quando eu me submeto a esse princípio de ofertar e dizimar. Amém? Então, que a gente não possa ser enganado por qualquer tipo de pensamento contrário na nossa mente, que não seja o do Senhor. Né? Que muitas vezes a gente inconsciente não venha ser preso ao amor ao dinheiro, porque infelizmente no meio cristão tem muitos irmãos que amam o dinheiro e por amar ficam inventando desculpas para não cumprir um mandamento já estabelecido pelo Senhor. A gente teve a matéria dízimos e ofertas e viu, sim, lá tem como você estudar, lá tem como você ver textos relacionados que este sim é um mandamento para hoje, né? E a gente precisa ser fiel em vivenciar isso que o Senhor estabelece. Então, esse quarto passo é um passo também muito importante, ser fiel nos dízimos e nas ofertas, andando em fé e amor. Amém? Continuando, quinto passo, ofertar, ou seja, semear na vida de pessoas com o propósito de ajudá-las e sempre dentro das nossas condições. Tá vendo? Então, ofertar sim é um mandamento e é um passo que a gente precisa, né, cumprir a cada vez mais. A gente viu na aula passada, né, os irmãos de Filipos ali ofertando na vida de Paulo, e a gente vê Paulo ensinando aos irmãos a forma correta de ofertar na vida das pessoas é segundo as necessidades. Não é que a gente venha tirar de nós e sentir falta para dar a outro, não. É dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente tem condição de oferecer. A gente precisa oferecer. Amém? Independente da quantia, mas a gente tem que desenvolver o coração, né? Ser fiel no pouco e sobre o muito o Senhor vai nos colocando. Então a gente precisa ter essa fidelidade de ofertar na vida das pessoas. E os irmãos de Filipe fizeram isso com Paulo. A gente viu também aquelas mulheres que estavam ofertando no ministério de Jesus, né? Estavam ali sustentando aquele período do ministério de Jesus com suas ofertas. Amém? E hoje a gente vê que se a gente olhar ao nosso redor, a gente pode sim ajudar alguém de alguma forma. Tá? A gente pode semear na vida das pessoas, que a gente aprenda a ofertar. Mas também é importante a gente aprender a receber. Eu vou abrir esse parêntese, porque tem pessoas que sentem-se ofendidas em receber algo de alguém, né? Ela dá tanto, tem pessoas que dá tanto, que quando recebe elas ficam constrangidas, e a gente tem que aprender a receber das pessoas também. E principalmente quando alguém que está lhe dando algo tem uma condição financeira inferior à sua, né? Não fique constrangido. Você deve receber, porque isso é uma postura de obediência que a outra pessoa está fazendo, em dar, né? E a gente tem que ter a alegria em receber também. Amém? Fica aí, fecha o parênteses e vamos lá para o sexto passo.
Então, o sexto passo, trabalhar equilibradamente. Né? Tivéssemos aqui na igreja de, repita, irmão, equilibradamente. Amém? Por Gênesis 2,15, neste versículo, vemos que o trabalho foi estabelecido por Deus antes do pecado de Adão, porquanto ele criou o ser humano para trabalhar. Então o Senhor botou ele ali no jardim, né, e disse, olha, fica aí deitado o dia todinho que não tem nada para fazer. Foi assim? Não. Né? O Senhor colocou ele ali, disse, olha, Zé, isso aqui é seu, estou lhe dando, tome cuidado, tem um que vem roubar, né? Ele deu todos os todo o trabalho ali para ele fazer, e ele disse, dê nome aos animais, vamos lá, Adão, vamos trabalhar. Então trabalhar é um princípio estabelecido realmente antes da queda, amém? Agora, depois da queda, se tornou o quê? Algo penoso, né? Porém, a gente precisa equilibrar, porque tem gente que vai além, né? Já é um trabalho penoso, e tem gente que trabalha e não vive. E o Senhor quer que a gente seja equilibrado em todas as áreas das nossas vidas, certo? Vamos abrir aí Provérbios 6. Provérbios 6 diz assim: observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Tá? Então tem gente também que não quer trabalhar, mas Deus está dizendo, né? Observe a formiga e seja sábio, trabalhe. Né? Trabalhe, porque trabalhar é um princípio estabelecido por Deus, tá? Tessalonicenses, vamos ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E o versículo é o 11. Fala assim: buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a necessitar da parte deles. Né? Então, o princípio de trabalhar vai produzir isso, vai produzir o seu sustento, vai produzir a sua prosperidade financeira, tá? Então, vamos lá. Observação desse passo 6. Observação. Trabalhar equilibradamente é trabalhar sem negligenciar o primeiro e o segundo passo. Quem lembra o primeiro passo? Uma vida consagrada ao Senhor. Não é isso? O primeiro e segundo passo, em resumo, é isso. Uma vida de busca ao Senhor, de obediência à palavra de Deus. Então, a gente não pode negligenciar esse passo. É justamente o que está falando, é o equilíbrio. Né? Quando o meu trabalho está roubando o meu tempo com Deus, o meu trabalho está desequilibrado. Eu preciso administrar a minha vida para que eu não seja senhor ou para que o trabalho não me domine, mas para que eu venha cumprir o meu propósito principal de existência, que é o quê? Que é obedecer ao Senhor. E para obedecer ao Senhor, eu preciso estar em relacionamento com Ele, uma vida consagrada, leitura da palavra e prática. Amém? Então, trabalhar equilibradamente é trabalhar sem negligenciar o primeiro e segundo passo. Ser ensinados pelo Espírito Santo, por viver na prática dos princípios e não amar ao dinheiro, mas a Deus. Pois, agindo contrário a isso, poderemos até enriquecer, porém isso não nos trará felicidade, pois será um peso para nossas vidas, né? Foi o que a gente viu logo no início. Pessoas enriquecem por fazer esse princípio aí de trabalhar, porém quando é feito de uma forma desequilibrada, acontece que a gente vai ver aí, de Salmo 127, bora ver? Salmo 127, 1.
Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Diz o seguinte: Cântico de peregrinação de Salomão. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil a sentinela monte a guarda. Né? Então, vai ser inútil esse trabalho se não for o Senhor que estiver edificando a casa. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Então vejam como é sério, né? A pessoa acorda cedo, dorme tarde, vive para o trabalho, ele não usufrui daquilo que Deus tem, né? Porque está edificando a sua casa em vão, certo? E quantos danos isso ocasiona, né? Ocasiona danos na família, de uma forma, meu Deus, danosa realmente. Não vai contraditório, né? Mas é porque é forte. Quando você negligencia a vontade do Senhor por causa do trabalho, tudo dá errado. E principalmente, né, mulheres que decidem ser mães e em seu início trocam o seu cuidado, seu papel de mãe por trabalhar, né? Tendo a oportunidade de estar ali cuidando do seu filho, instruindo ele no Senhor. Então isso é muito forte, isso é um assunto para, né, para muitas diálogo. Então vamos voltar para a apostila, mas que fica aí a dica que a gente possa ter um trabalho equilibrado, certo? Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, a gente precisa realmente entender como eu posso, né, cada um equilibrar a sua vida em relação a essa área do trabalho, certo? Observações. Às vezes, irmão, voltando de novo, às vezes vai ser necessário que em algum momento da nossa vida a gente perca, né, a qualidade de vida já conquistada, né? A qualidade no sentido assim, Renato? Financeiro. Mas como é aquele nome? É status financeiro, não. Status, né? Nível social. Nível, né? Vou botar nível social. Como eu encaixo agora? Deixa eu ver. Criar uma observação. Sim, irmão, só abrindo aqui uma observaçãozinha. Às vezes vai ser necessário que a gente baixe do nosso nível financeiro, né, em alguns momentos das nossas vidas, para que a gente possa estar dando equilíbrio a essa área aqui em que a gente está sendo tratado, né? Porque às vezes o trabalho está nos consumindo tanto e a gente não se deparou para perguntar por quê? O que é que eu estou conquistando com isso? Onde é que eu quero chegar com isso? Né? E às vezes não parou para perceber quanto longe está do propósito de Deus. Então, se for necessário diminuir, né, da classe, do nível financeiro, diminua, mas o importante é se alinhar à vontade do Senhor. Amém? Vamos lá para o próximo passo. O passo 7, não desperdiçar. Isso é importante também. Essas passagens, né, que tem aí de João, de Êxodo, vemos que o princípio de não desperdiçar na festa israelita da Páscoa, sobre a qual estudaremos na matéria a ceia do Senhor, né? Então, nesses dois casos aí, o Senhor mostra a importância de não desperdiçar, tanto no texto de Êxodo como de João, né? Lá na multiplicação do pão, quando aconteceu tudo aquilo que o Senhor multiplicou os pães e todos saciaram, o que o Senhor disse: junte todos os que sobraram, nos ensinando o princípio de quê? De que a gente não deve desperdiçar. Então a gente precisa, irmão, ter esse equilíbrio, né, na nosso dia a dia, na nossa vida,
porque às vezes tem área na nossa finança que poderia render mais se a gente começasse a economizar ou não desperdiçar em uma outra área, certo? Então, os detalhes, né? Vamos dar nome aos bois. São tantas coisas que podem acontecer. Ó, uma coisa mínima, simples, né? Vamos dizer, um detergente de prato. Detergente. Tem aquelas mulheres que pegam o detergente, se ela botar um pouquinho, espuma e lava. Mas tem outra que pega, bota metade do detergente da bucha para lavar um prato. Né? Isso é o quê? É um desperdício. A água, a gente sabe, tantas campanhas, tantas coisas em relação à água, de como cuidar. Tá tomando banho, tá passando shampoo, vai lá, fecha o chuveiro, né? Faz ali toda a sua higienização, depois liga, não deixa a água caindo, porque tudo isso é o quê? É um custo. Do mesmo jeito energia, do mesmo jeito alimentação. Você vai fazer uma alimentação para 3 pessoas, aí você prepara uma panela para 50. Né? O que fez? Desperdiçou, porque aquela comida vai perder o gosto, aquela comida vai ficar azeda, enfim, pode acontecer inúmeras possibilidades, você vai estar o quê? Desperdiçando. E é um princípio de Deus, a gente não deve desperdiçar, né? Temos que fazer tudo de uma forma que venha, né, não desperdiçar, certo? Esse foi o 7º passo. 8º passo: administrar bem as finanças. Sempre comprando dentro das nossas condições. Isso é importante, né, irmão? Isso também é não desperdiçar, né, o dinheiro, mas comprar dentro das nossas condições e não ser impulsível, ter impulso. Não, ser guiado por sentimento e eu vou comprar as coisas. Mas eu não tenho condição, não, mas eu tô emocionada aqui porque é bonito, porque é bom, porque tá em promoção, por isso, por aquilo. E termina comprando além das condições e isso termina sendo um tropeço para a área financeira, né? E por isso que algumas pessoas não prosperam financeiramente, porque não sabem administrar bem aquilo que tem. Né? A gente precisa sim administrar e assim o Senhor vai dando estratégia e sabedoria de como fazer a multiplicação daquilo ali, tá? Continuando, 8º passo: administrar bem as finanças, sempre comprando dentro das nossas condições. Para que um cristão e sua família administre bem suas finanças, deve ter um planejamento financeiro, ou seja, ter uma tabela com os seus gastos. Antes de ver essa tabela, vamos ver Romanos 13:8, por favor. Romanos 13:8. Fala: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis amar uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então veja, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. O Senhor quer que a gente tenha essa boa administração, né? De não dever nada a ninguém, senão o amor. E que a gente possa cada vez mais crescer em Deus e ver a sabedoria nele, para que a gente vá diminuindo também essa parte de dívida nas nossas vidas, até cessar, né? E para que a gente possa estar usufruindo da perfeita vontade de Deus nesta área de finanças. Amém? Veremos agora, na apostila, né? Veremos agora um exemplo de uma tabela ao qual serve para termos uma noção, mas que nós devemos adequar à nossa realidade financeira. Então, você vai ver aí uma tabela e que tem alguns exemplos. Cada realidade, cada família tem uma realidade diferente, mas dentro disso aí dá para você fazer um planejamento, né, para que você possa ver a sua renda e fazer uma administração correta. Por exemplo, você vai ver o que é de tudo que chega nas suas mãos. Você vai ver o que é de dízimo, o que é do Senhor, a oferta. Vai ver também a alimentação, quanto você gasta de alimentação,
moradia, água, luz, educação, saúde, transporte, vestuário, higiene, beleza. E aí também uma reserva. É importante que toda família tenha uma reserva, né? E isso, pela administração, é possível. A gente vê até ajuda, irmãos, assim, no natural. Às vezes tem curso de pessoas que ajudam como administrar a finança, de como fazer direitinho. Não deixa de ser princípios divinos, né? Que as pessoas, por serem seres, né, que também veio de Deus, mas o homem não foi totalmente afetado, né? Então, ímpios, eles têm essência também de Deus no sentido da sua forma de pensar. Mas, enfim, também existem educadores cristãos que mostram de como fazer. Se você está passando um momento na sua vida que na renda está com dificuldade, está apertado, procure o conhecimento dessa área. Procure entender o que fazer, como se posicionar, como fazer as suas finanças para que administrar bem, para que você venha ter resultados, né? Porque às vezes é um erro que vem se repetindo e você não está enxergando e por isso que está sendo travado, né? Mas o Senhor quer que a gente tenha os olhos atentos e com equilíbrio a gente possa saber o que é que está acontecendo nas nossas vidas. Amém? Bora continuar? Observações. Além das despesas mensais, existem algumas despesas extras, que são as bimestrais. De 2 em 2 meses, semestrais de 6 em 6 meses e anuais, né? Existem essas despesas também, né? IPVA, IPTU. Então, tudo quando a gente for organizar a nossa vida, a gente precisa ver, né? Eu vou pagar tanto de IPTU no final do ano, tanto de IPVA, então eu já preciso administrar a minha vida, tirando essa porcentagem para quando chegar no final do ano eu não venha estar tão desesperado, né? Então, vamos lá. Concluindo, a maioria das pessoas do mundo está em crise, mas os filhos de Deus que praticam esses 8 passos que achamos de estudar, usufruem cada vez mais uma bênção financeira. Então está disponível, amém, irmão? Está disponível essa bênção financeira. Por quê? Porque ela faz parte da prosperidade. A prosperidade é um conjunto e dentro está a parte financeira também. E se está disponível para nós, vamos continuar buscando em Deus, crescendo em Deus, para que a gente vá sendo sábio e usufruindo cada vez mais, debaixo da direção do Senhor. Amém? Aí vamos lá para o capítulo 11. O Ministério de Contribuição. O Senhor estabeleceu o Ministério de Contribuição para algumas, olha só, para algumas pessoas no corpo de Cristo. Isto é um ministério. Assim como existem outros ministérios no corpo de Cristo, e não são todos que exercem, né, tais ministérios, assim também o Ministério de Contribuição. Não são todos que exercem, mas algumas pessoas no corpo de Cristo, onde ele faz com que estas pessoas enriqueçam de forma sobrenatural, para que possam investir grandemente na sua obra, né? Eu esqueci aqui agora, irmão, mas tinha um casal de missionários que veio do exterior e eles eram riquíssimos e eles estabeleceram aqui no Brasil. Não estou lembrada dos detalhes, mas ele estabeleceu aqui no Brasil a obra de Deus, né? O ministério deles. E mesmo eles sendo riquíssimos, irmãos, eles não andavam em esbanjar, porque eles tinham esse ministério de finanças e de contribuição. E aí eles, tudo que eles tinham, eles investiam no reino de Deus, né? E nada lhes faltaram. E eu sou até suspeita de dar assim tão por cima esse relato, porque realmente eu não me lembro os detalhes, mas eu sei que foi tão impactante assim que eles doaram-se, né? Mesmo sendo ricos, mas eles não usufruíram das coisas deste mundo, não tiveram prazer nisso, mas tudo que eles tinham prazer em dar ao Senhor, e as finanças deles não iam acabando, iam multiplicando
cada vez mais. Né? Teve alguém que questionou, por que você quer que multiplique cada vez mais? Porque eu quero que cada vez mais o reino de Deus seja alcançado. Né? O coração deles era esse. Investir no reino de Deus, fazer com que o reino de Deus fosse propagado, né? E fazer com que pessoas fossem alcançadas pela salvação, pelo propósito divino. E a gente sabe que é preciso de recursos para isso, né? E Deus quer levantar essas pessoas, sim, com esse objetivo, certo? De ministério de contribuição. Agora serão pessoas que o seu coração estarão voltados totalmente para Deus e não para as coisas desse mundo, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso, entender que Deus não é contra a gente ter bênçãos, né, financeiras, mas que a gente possa entender que o propósito é ser canal e que o objetivo de vida é servir a Deus, obedecer a Deus, servindo pessoas também, tá? E que se Ele quiser levantar qualquer um no ministério de contribuição, que Ele encontre essa pessoa com esse coração desejoso, né, de ser canal para a obra do Senhor. Amém, irmãos? Aí vamos ler aí a conclusão. Encerramos aqui o estudo sobre a prosperidade bíblica para que tenhamos equilíbrio nesta área e assim possamos usufruir deste direito que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz, mas nunca colocando dinheiro e bens materiais como prioridade em nossa vida, e sim realizarmos o desejo de Deus. Vamos ler aí para finalizar 1 Timóteo 2, 3, para a gente ver o desejo de Deus. 1 Timóteo 2 diz assim: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, olha o desejo de Deus, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não tem interesse com o perecer de ninguém, irmãos. E Ele deseja que eu e você, a sua igreja, se levante como essa pessoa que quer transmitir a verdade do Senhor, para que nenhum seja perdido, né? Mas que todos se salvem. Esse é o desejo dele. Sabemos que nem todos salvarão, mas não porque não anunciamos, não porque não vivenciamos, mas porque ele decidiu não querer a salvação. Amém? E que a gente possa cumprir, sim, essa vontade do Senhor a cada dia das nossas vidas. Porque isso é o que vai nos dar alegria, isso é o que vai nos dar motivação, né? Isso que nos vai fazer desfrutar da verdadeira prosperidade aqui nessa terra. Amém? E esperamos que você tenha sido poderosamente abençoado pelo conhecimento e entendimento da palavra de Deus, a palavra que cura. Amém, irmãos? Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. O desejo do meu coração é que vocês continuem avançando, continuem prosseguindo no Senhor, para que a gente possa, como uma família, como o corpo de Cristo, revelá-lo aqui nessa terra. Porque há uma possibilidade de revelarmos o Senhor em sua plenitude. E que eu e você estejamos cada vez mais engajados nesse propósito de crescer em Deus para revelar Deus para todos. Amém? Fiquem na paz e Deus abençoe em nome de Jesus.